Montar uma carteira de ativos digitais é igual a montar uma carteira do modelo tradicional? Quais as semelhanças e diferenças entre uma e outra? E o que será que os nossos especialistas indicam? Essas e outras tantas perguntas vão ser respondidas no episódio que começa agora. Mercado Bitcoin apresenta MB Criptofinanças. Quem chega antes vence. Bem-vindos a mais um conteúdo do Mercado Bitcoin que traz de forma simples e sem mistérios como melhorar seus rendimentos no mercado digital. Eu sou a Analisa Blando e hoje o nosso tema é como montar uma carteira de ativos digitais. E comigo estão dois feras no assunto. André Franco, diretor de Research do Mercado Bitcoin, e Alexandre Amorim, gestor de recursos e CEO da MB Asset. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Bom, obrigado você, Annalise. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema tão legal, né? Pois então, vamos lá. O assunto é muito amplo e eu acho que existe um mundo muito maior do que só o Bitcoin. Hoje a gente consegue fazer aplicações através do blockchain de uma série de ativos. Amorim, onde você vê similaridades do mercado tradicional com o mercado cripto? Bom, são investimentos, são ativos que têm, né, mudança de valor, valorização, então é investimento. O mercado de cripto ainda é um pouco diferente do mercado tradicional. Primeiro, que o mercado tradicional no Brasil ele cresceu muito nos últimos anos. A gente tem muitas possibilidades, a gente tem muitos ativos hoje para poder investir. Talvez o mercado de cripto hoje se assemelhe ao mercado tradicional há 15 anos atrás, onde o mercado era meio dividido entre renda fixa, poupança, e a renda variável, né, ações. Hoje o mercado tradicional a gente já tem bastante coisa nesse meio do caminho. Mas, de resto, sim, são investimentos que a gente tem que conhecer, que a gente tem que olhar os fundamentos, as expectativas, as possibilidades, né? E analisar isso dentro de um contexto para montar uma carteira adequada, né, aos perfis. Então, a gente já tem ativos hoje no mercado de cripto, né? Não só fugindo das moedas ou só das moedas, a gente já tem uma série de outros ativos para poder compor uma carteira de investimentos, né? Isso sem dúvida, né? Quando a gente olha para todo o contexto em que o Bitcoin foi criado, né? A ideia tanto de trazer a questão do blockchain como registro imutável é simplesmente um ferramental que, a posteriori, os empreendedores e desenvolvedores vão expandindo ali a capacidade cognitiva e entendendo o que dá para fazer. Seria mais ou menos como se você estivesse descobrindo uma nova ferramenta e no primeiro momento você acha que ela é um martelo, mas na verdade é uma chave de fenda. Ela pode servir para defesa, ela pode servir para uma série de outras coisas. E isso é a própria, acho que evolução e tem a ver até com um pouco de biomimética, né? O ser humano ele adora dar diferentes utilidades para uma ferramenta só. Então, eu acho que o mercado já é plural o suficiente para a gente falar de uma carteira, inclusive de vertentes específicas que, de alguma forma no futuro, vão andar pelas suas próprias pernas, né? Ainda não acontece hoje, mas talvez aconteça. Pois é. Então, a primeira blockchain foi o Bitcoin, que tem a moeda que também tem o mesmo nome, que é Bitcoin. Nesse blockchain só dá para ter Bitcoin. Daí veio Ethereum, que trouxe outras possibilidades. Ela também tem a moeda, a criptomoeda, que é o Ether, mas tem outras aplicações. É disso que você está falando. É exatamente isso, assim, quando a gente olha para talvez a melhor definição e também é a mais ampla possível, porque cabe nesse caso, seria definir o Ethereum como um imenso computador descentralizado. E da mesma forma quando surgiu o computador, você perguntava ali para quem estava produzindo e entendendo o que é o computador, você perguntava o que dá para fazer com isso aqui, aí a pessoa falava uma conta, mas também infinitas possibilidades. Só que infinitas possibilidades é como a redação de tema livre. É a pior coisa do mundo. Porque o que eu vou escrever? Eu queria uma direção mais certa do que eu poderia fazer aqui dentro. Mas, na verdade, é tão amplo quanto isso, né?
a capacidade ou talvez as ideias que vão surgir ali no meio depende muito do entendimento que você tem daquela tecnologia. Qual foi o primeiro boom que a gente teve no Ethereum? Olha, se criou ali um modelo ali para se criar outros ativos ali dentro. Então assim, você poderia reproduzir o Analisa Coin ali, dar um nome para esse negócio e emitir uma quantidade e vender para outras pessoas ou distribuir. E aquele foi o primeiro frenesi que a gente viveu no mercado. Então você poderia emitir ali um token, né, um ativo dentro dessa blockchain que representasse qualquer coisa que você quisesse. Um direito creditório, alguma coisa ligada a você. Isso aqui vão ser horas do meu trabalho, assim. Aí entra a capacidade do empreendedor de entender quais são as possibilidades disso. Acho que a gente ainda está, assim, totalmente arranhando a superfície, assim. As possibilidades que a gente tem não só derivam da capacidade cognitiva do empreendedor que está lá, mas muito dessa interconexão. Quando você tem só um ativo, que é o Ether lá dentro, e tem a possibilidade de criar tantos outros, você tem uma ideia. No momento em que você começa a criar outras possibilidades, essas possibilidades vão expandindo a consciência das pessoas para justamente criarem outras possibilidades. Eu acho que é nesse caminho que a gente está aqui vendo para frente. Pois é, então eram tokens fungíveis, que é de criptomoeda, sempre igual, que a gente consegue fazer vários, e tem os tokens não fungíveis, que são as NFTs. E aí, por que é não fungível? Porque ele pode ser diferente, né? Ele é único, você pode então, através de uma NFT, registrar um contrato, registrar um direito de propriedade, registrar um direito autoral, você pode fazer vários registros diferentes e únicos. E imutáveis, porque é blockchain, então não dá para mudar, não dá para voltar ao passado, né? Porque aqui no Brasil a gente muda o passado também, de vez em quando, né? De vez em quando, até o passado é incerto. Né? Então não pode, né, mudar o passado. Então é transparente, seguro, né? Então assim ele acaba entregando esse mundo dos tokens, eles acabam te entregando uma quantidade absurda de possibilidades. Eu gosto de comparar muito isso com o que aconteceu com a internet. A internet nasceu como uma rede para descentralizar informação, né? De repente começou a ter uma série de aplicações que revolucionou hoje comunicação, revolucionou o marketing, revolucionou relacionamento com o cliente, revolucionou tudo. São coisas que não se imaginava, aplicações que não se imaginavam há pouco tempo e que vão surgindo, vão se aprimorando, se transformam em outras coisas. É o que a gente vai poder acabar vendo nesse mundo daqui a pouco. E quando surge a internet de fato, né? Você tem até uma entrevista, um vídeo que rolou bastante do Bill Gates tentando ali falar no talk show o que era a internet, e muito do que ele poderia falar ali na época era tipo, você pode ouvir um programa de rádio, você pode simplesmente ver um vídeo, você pode mandar um e-mail, e tudo aquilo era simplesmente replicar o que a gente já tinha no mundo tradicional dentro da internet. Só que no momento que começa a surgir outras aplicações, a gente tem todo um novo mundo, assim. O termo, sei lá, software como serviço, ele só surge depois de uma série de coisas da internet serem criadas para você chegar nesse ponto, né? Então, acho que é um pouco disso. A nossa capacidade aqui de entender uma tecnologia exponencial é muito fraca, a gente não consegue visualizar isso. Você não conseguiria imaginar um Facebook, um Instagram no momento em que o e-mail surge. Você consegue ver essa aplicação única exclusivamente. Então, acho que é um pouco por aí. Quando a gente fala de NFT, você fala dessa possibilidade da gente usar registros ali, e aí vamos pensar desde uma coisa de cartório especificamente dentro da rede de blockchain, mas na verdade a minha visão é que talvez essa seja a última aplicação que a gente vai ver. Primeiro que a gente depende de regulação e depende, aqui no mercado brasileiro, de todo uma lógica aqui que não funciona essa legislação não abraçar. Agora, o que a legislação não precisa abraçar? NFT como arte. Se eu criar alguma imagem aqui e disser que esse token tem o direito à propriedade intelectual desse negócio, eu não preciso de leis específicas para isso. Tanto para registro da obra de arte, quanto para fazer uma obra de arte digital. E aí entra na conversa do planejador financeiro. O Amorim, além de gestor de recursos, é planejador financeiro CFP. Fizemos mais de 10 anos juntos, fizemos a Par Mais juntos, né? E agora estamos nessa nova jornada, Amorim na MB Asset, eu no conselho do grupo. E a gente, então, entra, né, Amorim, naquela questão da gestão de ativos. As obras de arte, elas podem ser a gente registra na declaração do imposto de renda, tem gente que gosta de tapete, tem gente que gosta de quadro, tem gente que gosta de escultura, elas podem se valorizar ou não, né, ou não ter mercado, assim como essas obras de arte digitais. Então, as obras de arte digitais, fotos,
tem muitas, né, fotografias, tem muita obra de arte digital, as pessoas compram e elas podem e devem registrar na declaração do imposto de renda e esperar que se valorize. O dia que elas se valorizarem, se elas se valorizarem, no futuro a pessoa pode vender isso, pagar o imposto sobre o ganho de capital e fazer outros ativos. A gente fala muito na gestão de patrimônio, essa coisa da gente acumular patrimônio ao longo da nossa jornada, para que no futuro, se precisar viver de renda, quando quiser se aposentar, você ter esse conjunto de ativos que você montou, e aí você transforma eles em renda, de várias formas. Então, a gente também vê essa possibilidade que é muito... Só muda a ferramenta, né? Muda a ferramenta. Você está falando em imposto de renda, é super importante registrar tudo no imposto de renda, né? Afinal de contas, você pagou por aquilo, uma obra de arte, por exemplo. Tem gente que não registra. Depois, na hora de vender, aquele dinheiro tem que aparecer de algum lugar. Mas... como planejadores financeiros, né, a gente sempre pensa no balanço patrimonial, né? Balanço patrimonial, assim como tem para as empresas, a gente faz para a pessoa física também. Joga lá como bens, né, todo o patrimônio que a gente tem. É um patrimônio que está ali para acumulação, né? Não é um patrimônio para uso, é um patrimônio que pretende, né, ganhar valor no futuro para seja lá para o que for, né? Mas para a gente aumentar o nosso patrimônio no futuro. Mas é interessante olhar tudo isso dentro das caixinhas ali do patrimônio, né? Eu vou ter investimento financeiro, eu tenho talvez a moeda estrangeira, empresa, participação em empresa, agora eu vou ter NFTs, eu vou ter criptomoedas, né? Tudo dentro das nossas caixas ali de investimentos. Já tem que considerar todo esse novo universo aí nos investimentos. Então, e essa questão das marcas de luxo que exploram o metaverso? André, pode explicar um pouquinho, conversar? Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Legal, tem um pouco que encaixa com essa parte de NFT que a gente vem falando, né? E isso é uma pelo menos das visões mais claras que eu tenho para onde esse mercado vai andar, né? E por dois motivos, tanto por essas empresas estarem pulando aqui nesse mundo de NFT, e a gente está vendo notícias ali ainda do ponto de vista de investimento tímidas, dado o tamanho dessas empresas, mas, de novo, a gente sempre tem que começar por algum lugar e esse é um começo. E a outra, especificamente, são as plataformas que já começam a fazer o registro ali, ou a verificação de que você é ou não é dono daquele NFT. E isso pode parecer algo extremamente novo, mas na verdade, de alguma forma, com a música, a gente já viu isso acontecer até no YouTube. Hoje, se você subir mais de 3 segundos de uma música que não é sua, você pode tomar um strike no seu canal ou no seu vídeo e simplesmente perder sua conta. Por quê? Porque dentro daquele metaverso chamado YouTube, quem não tem a propriedade intelectual daquela música não é dono dela, e quem é dono pode ter a premissa ali de te expulsar dessa rede porque você não seguiu as regras dela. Quando a gente olha para as outras marcas e talvez até plataformas como Instagram e o próprio Twitter, eles já estão abraçando isso. Você tem testes de NFTs verificados dentro dessa plataforma. E de alguma forma, como a gente caminha cada vez mais para um mundo digitalizado, isso talvez seja até mais importante no futuro, principalmente para a geração mais nova, do que ter um carro, do que ter alguma coisa no mesmo valor de um bem físico, porque aquele bem digital, aquela possibilidade dele se mostrar não para 100 pessoas do ciclo dele, mas para 100 mil pessoas ao redor do mundo, vai valer muito mais do que uma propriedade física. E as marcas de luxo estão visualizando, além disso, a possibilidade de engajar com esse público mais novo. Por quê? Esse cara, ele sabe quem é o público dele, quem ele atinge, mas ele sabe que vem uma nova geração aí que tem, na visão dele, que consumir artigos de luxo. Então, como é que ele se insere nesse contexto? A primeira ideia é estar ligado a jogos, porque você tem uma predileção por jogos virtuais da geração mais nova muito mais forte do que a geração mais antiga. E a outra são a ligação com criptomoedas, com NFT. Tá claro que essa geração entende muito mais esse digital mais fácil e é muito simples para esse cara entender a propriedade digital. Então elas estão abraçando isso. E aí vira uma profecia autorrealizável, porque as marcas vão ter que abraçar, porque o público mais jovem está inserido nisso, e o público mais jovem vai abraçar essas marcas porque está inserido na realidade dele. Então é natural que isso caminhe para isso, e NFT passa a ser uma coisa relevante. Acho que no máximo nos próximos 10 anos a gente pode ver uma transformação disso, porque a gente vai ter essa mudança geracional ali de dinheiro que sai de uma geração para outra na sua maioria, né? Então acho que as pessoas vão valorizar mais isso. Óbvio que não levando em conta uma espécie de terceira guerra mundial em que o mundo comece do zero de novo. Se isso acontecer, a gente vai cada vez migrar para o digital. Então,
Então, essa questão das NFTs, então vamos traduzir aqui, né? Boa. E me corrija se eu estiver errada, por favor. Não, que isso. Então tem, sei lá, tem um jogo que é o metaverso. O metaverso é um jogo, é um espaço. Um espaço, local, alguma coisa virtual, beleza. Então a pessoa vai lá, e no joguinho, por exemplo, ela pode ganhar dinheiro trabalhando para ajudar no desenvolvimento do jogo, e também ela pode ganhar dinheiro porque ela joga bem. E aí ela vai conquistando prêmios. E aí e tem a moedinha do jogo. Tem a criptomoeda do jogo. E aí ela vai lá e daqui a pouco resolve transformar isso em reais. Ela constitui patrimônio dentro do jogo. Perfeito. Ela constitui patrimônio dentro do jogo. Como que a gente faz? A gente já consegue transformar isso em reais? Consegue. E desde o dia zero. Você pode escolher transformar R$1 ou 1 milhão depois que você tiver acumulado dentro do jogo. Em que jogo, por exemplo? Cara, tem jogos hoje que não atingiram uma sustentabilidade, mas no passado atingiram alguma espécie de rentabilidade ali para os jogadores. Acho que o principal expoente deles é o Axie Infinity, mas de uma coisa nova aí para o pessoal que está ouvindo, que a gente estou estudando com um pouco afinco, mas tentando entender como a mecânica funciona, é o Genopets, mas existem essas tentativas. O que eu vejo de premissa? Assim, ninguém acertou ainda, mas tem tanta grana colocada nesse local que para mim são duas premissas básicas. Tem gente inteligente desenvolvendo, tentando encontrar solução? Tem. Tem dinheiro para financiar esse cara em uma casa de bilhões de dólares? Tem. Então acho que é uma questão inexorável. A gente vai ter um acerto desse negócio de uma maneira ou de outra na evolução disso. E nos jogos especificamente, a gente está falando de que o jogador, quando a gente olha para jogos como aqueles em que você tem uma conta e passa horas e horas ali dedicadas àquele jogo, você cria ganha uma série de itens nesse jogo. E mesmo que você não seja um NFT, seja um negócio mais fechado, tipo World of Warcraft, Tibia, que são 2 jogos aí bem famosos, ele vende aquele item para outra pessoa. O jogo não permite, mas eu posso doar para sua conta o item, você me paga uma TED e a gente acerta esse negócio. Então assim, já existe a predisposição do jogador de ser dono daqueles itens. Então para mim, de novo, o NFT se encaixa com uma luva nisso aí e naturalmente a gente vai ver essas coisas acontecendo. E acho que tem um detalhe interessante, é que não existe fronteira, né? Perfeito. Voltando para a história das marcas de luxo, a exposição delas nesse universo, ela não tem fronteira. A exposição é muito maior. O cara que constitui patrimônio num joguinho para vender, ele pode vender para um cara que ele nunca teve contato na vida, numa língua completamente diferente, que ele nunca faria contato na vida pessoal, né? Numa transação segura. Sim. E você vai trocando moedas até chegar na sua moeda. Então, realmente é um universo curioso, fantástico, mas também, para o investidor, tem que tomar muito cuidado. Vendo esses riscos, jogos que não deram certo, e as pessoas têm esse boom, essa febre que todo mundo quer investir no mercado cripto, quer investir em Bitcoin, não é bem assim para sair atirando para tudo que lado. Tem muitos riscos e temos que conhecer um bocadinho. E tem essa febre do mundo cripto, né? Como a gente tanto vê, né, Amorim, no mercado tradicional, a gente vê também no mercado cripto. Acho que talvez essa seja uma das grandes semelhanças que a gente tem, comportamento do investidor, seja no virtual, seja no tradicional, ela é a mesma, né? Os vieses comportamentais. Então, as pessoas compram com efeito manada, as pessoas compram... O efeito manada é quando todo mundo sai comprando sem refletir sobre, só porque tá todo mundo comprando. Tem aquela velha história, né? Você vai conhecer um monte de gente que ganhou dinheiro e não conhece ninguém que perdeu. Porque todo mundo, quando ganha dinheiro, conta. Quando perde dinheiro, fica quieto. Né? Exatamente. Né? Isso é uma semelhança, isso é idêntico no mundo das ações e no mundo cripto, né? Aquela sala que todo mundo se conversa, sou trader, e aqui a gente selecionou um grupo seleto. 98% das pessoas só ganharam dinheiro com aquilo. Aqui é a melhor sala de trade do mundo. Completamente contra a estatística. Exatamente. Mas estão lá trabalhando. Porque se fosse tão bom assim, eles estavam todos na praia fazendo seu trade, né? Sozinhos. Mas agora, né, o André tenho certeza que tem isso com números, mas a entrada de investidores no mercado de criptomoedas, principalmente Bitcoin, acontece nos mercados de alta, né? Nos bull markets, né? Quando cai, esse povo acaba saindo. Assim como fazia com o mercado de ações, como faz até hoje o mercado de ações, né? Então, é bem comum isso, é viés comportamental, as pessoas
comprarem porque tá todo mundo ganhando dinheiro, porque virou... Até tem aquela velha história, né? Dizem que é a frase do Warren Buffett, né? Mas quando todo mundo está falando sobre o mercado de ações, é hora de você vender as ações, né? Exatamente. Eu tenho um amigo meu que, né, um tempão atrás, mentira, nesse último ciclo, falou comigo assim, e aí, cara, beleza, estou pensando em comprar cripto. Você fala assim, se você tá pensando, eu tô saindo nesse exato momento agora, assim. É anedótico essas coisas, mas faz muito sentido. Eu me vejo dessa forma. E no entanto, quando a gente fala em... Porque no final do dia a gente tá economizando, está fazendo, né, para investir. E a gente está investindo porque a gente quer que aquilo se valorize, a gente quer ganhar dinheiro com aquilo. Então, quando a gente fala em gestão de carteira, gestão de patrimônio, primeiro dinheiro que a gente tem que ter é para constituir uma reserva de segurança, que ela tem que pagar as nossas despesas. Então, a gente tem que saber quanto que a gente gasta, né? E calcular pelo menos 3, 6 meses, 1 ano, dependendo da profissão. E essa reserva é muito importante que ela esteja aplicada em ativos que não tenham volatilidade. Então, um grande erro que a gente vê também é pessoas comprando Bitcoin ou outras criptomoedas e pretendem investir ou em ações e pretendem investir e querem comprar um apartamento daqui a 1 ano. Então, é um dinheiro de curto prazo, que vai ser utilizado no curto prazo, fazendo investimentos que têm muita volatilidade, que são adequados para longo prazo. Porque você não tem certeza de qual vai ser aquele valor daqui a 1 ano. Pois né? E aí aqui surgiu a questão, quando a gente começa a falar sobre isso, surgiu a questão da renda fixa digital. O mercado cripto e o mercado Bitcoin saiu na frente e fez a digitalização de títulos de crédito. Então, a gente tem a renda fixa digital no MB. Amorim, o que você acha da renda fixa digital? Só deixa eu falar um negócio que eu tava de fora, eu não era do mercado Bitcoin quando isso surgiu, assim. E eu lembro do mercado, falando, dá pra fazer isso? Foi exatamente. Foi? Eu trabalhava em outra empresa e falou assim, mas peraí, o que esse cara fez? Ele pegou um negócio de precatório e falou assim, o que é precatório? Dá pra fazer isso? Assim, foi uma grande revolução e na época que o pessoal foi atrás, entendeu que tava com o regulamento debaixo do braço, assim, tipo, o pessoal foi bem categórico, foi lá na CVM, falou e tudo mais, tava tudo certinho, assim, e foi pra quem tava de fora falando assim, caramba, agora esses caras lançaram isso, mais uma coisa pra eu estudar nesse negócio, só deu a impressão aqui de quem tava de fora desse cenário, mas eu continuo respondendo. Mas a renda fixa, na verdade, é qualquer tipo de investimento que você faz, que você tem uma rentabilidade pré-definida no momento da alocação. Né? Então, no mundo digital também dá para ter rentabilidade definida. É a tokenização. Né? Então, você tem um título de crédito, por exemplo, um precatório, que é uma dívida que o governo tem com alguém, né? Governo federal, estadual, qualquer municipal que seja, então ele deve para alguém. É uma promessa de pagamento. É uma promessa de pagamento, né? Ele tem essa dívida e ele tem que pagar. E aí a tokenização permite que você fatie isso, e inclusive, então, um precatório lá de 10 milhões, 50 milhões, cada um pode ter uma pequena parte. E isso, então, é a renda fixa digital. E aí, Amorim, atualmente, quanto que você acha que as pessoas têm que ter de renda fixa no seu portfólio? Quem deve investir em renda fixa? Bom, todo mundo deve investir em renda fixa, né? Há 2 anos atrás, na pandemia, a gente viu o Selic indo para 2% e falar, a renda fixa morreu. Não. Né? A gente não sempre vai ter alguma coisa de renda fixa nas carteiras. Rentabilidade previsível, ela é mais indicada para investidores mais conservadores, que querem, né, maior previsibilidade. Quanto mais arrojado, mais agressivo, a gente pode colocar mais investimentos não previsíveis, menos renda fixa. Mas a renda fixa ela sempre vai ser importante. A renda fixa digital, ela se assemelha muito à renda fixa tradicional por conta da rentabilidade prevista, mas é um modelo completamente diferente, inclusive hoje trabalhando com ativos diferentes. Você não tem precatório disponível no mercado tradicional, você não consegue fazer um pool de cotas de consórcio, por exemplo, no mercado tradicional. Você tem lá aí fluxo de pagamento, recebíveis sim, nas debêntures, CRIs, né? Mas de qualquer forma é diferente. O percentual, né? Ele varia de acordo com o tipo do investidor. Com o tipo do investidor, e quando a gente tem taxas de juros altas, a gente aumenta a quantidade de renda fixa nas carteiras dos nossos clientes. A diferença, talvez, da renda fixa digital, por enquanto, ainda, é que ela tem baixa liquidez, diferente da renda fixa tradicional, que você pode, né,
Selic, CDB, você tem liquidez diária. A renda fixa digital ainda tem menos liquidez, né? Mas um negócio que está entrando no mercado, logo isso deve mudar. Mas em contrapartida, você tem uma rentabilidade bem mais alta. Assim como fazer um CDB de um banco para um prazo definido, 2, 3 anos, você vai conseguir uma rentabilidade mais alta. Então você abre mão da liquidez para ter rentabilidade. Aquele tripé dos investimentos, né? Liquidez, rentabilidade e volatilidade. Nesse caso, você não tem volatilidade, você abre mão da liquidez, mas tem uma rentabilidade mais alta. Mas às vezes tem também tokens de pacote de consórcio, por exemplo, né? De cotas contempladas e tal, com duração curta. 60 dias, sim. 90 dias. Então, precisa ficar de olho no que tem, porque aí acaba o estoque, vende tudo, não tem mais aquele ativo, né? Só tem quem comprou, mas sempre tem ativos novos. Então, é legal ficar olhando o que tem ali no mercado, no MB, para na hora de fazer a aquisição. Aliás, esses tokens de consórcio tem alguns com fluxo de pagamento mensal. Tem tokens excelente. De 2, 3 anos que pagam todo mês um percentual. Excelente para quem precisa de renda. Então assim, se eu tô na fase de aposentar, que eu tô na fase de já fiz um patrimônio e quero viver de renda. Então eu compro esse fluxo de pagamentos que paga mês a mês e claro que no final ele vai pagar, né, o valor principal, enfim, no final você vai recebendo os juros enquanto você vai recebendo ali naquele fluxo, né? Então, 2, 3 anos, você ganha, pinga ali na sua conta e você ganha juros com isso e o reajuste da inflação. Então, é muito legal para quem quer viver de renda também, esse tipo de ativo. Eu sou membro do comitê de investimentos ali do MB Asset até hoje, né, Amorim? A gente fizemos praticamente juntos a Par Mais e eu continuo ali. Então, o que a gente... é muito difícil a gente estar sempre buscando ativos legais, né? Diferentes, que atendam o cliente, o momento de vida da pessoa. Então, como é que a gente monta a nossa carteira? Primeiro de tudo, a gente monta a reserva de segurança para as pessoas. Tem que ter. Então, 3 a 6 meses de renda fixa é um ativo muito adequado, daí não pode... tem que ter uma certa liquidez, tem que ter vencimentos mais curtos. Você vai montando ali a sua reserva de emergência. Depois, a gente vai fazendo a alocação com base no momento de vida, na capacidade financeira, na capacidade patrimonial, no objetivo, alinha o objetivo dessa pessoa. E vai, então, para cada objetivo, uma carteira. E assim a gente vai fazendo. Vai ajustando com a tolerância da pessoa a correr riscos. Vai, né? E no final de tudo ainda faz o balizamento pela capacidade, né? Se a pessoa tem capacidade para correr risco, se ela não tem capacidade para correr risco, às vezes a gente tem que dar uma segurada nas pessoas. Né? Ele sempre me segura. Ele sempre me segura. E assim a gente fez a biofinanceira. A biofinanceira foi um negócio que a gente foi fazendo, montando carteira de forma subjetiva, analisando o perfil de risco, porque o mercado fala que tem que ver se a pessoa é conservadora, moderada, agressiva. Mas os planejadores financeiros, eles olham outras coisas também. Além disso, qual é o objetivo, né, que é a necessidade que ela tem, quanto aquele dinheiro tem que render, e a capacidade que o Amorim estava falando. E aí a gente acabou fazendo a biofinanceira, que é um algoritmo super bacana, gratuito, ferramenta que está lá no site do Mercado Bitcoin, que é super legal, que a pessoa sai com um relatório. A bio, e aí, um ano atrás, a gente estudou, qual é o limite de criptomoedas que a pessoa pode ter na carteira. Okay. Até 8% da liquidez em criptomoedas para investidores pessoa física. Vai de 0 a 8%. Dependendo do objetivo. Então, primeiro salva a reserva de emergência, depois você investe em criptomoedas que tem muita volatilidade. E aí, dependendo do perfil de risco, da tolerância, porque muita gente diz que tolera volatilidade, mas no momento de crise... Alta. Não tolera. Mercado de alta, todo mundo é arrojado, né? Mercado de alta, todo mundo é arrojado, agressivo. No mercado de baixa, é um desespero. No final das contas, é por isso que as pessoas compram na alta e vendem na baixa. Né? No mercado de baixa, volta todo mundo a ser conservador. Ô André, conta pra gente quanto que você tem aí em criptomoeda, André. Quanto da carteira, qual o percentual? Só não me
me fala que é 110%, porque daí a gente vai Aqui falar de alavancagem. Não, alavancagem mata. Isso aí Alavancagem mata, Alavancagem exatamente. mata. tira do jogo. Isso aí, É. pra mim, é desnecessário. Eu lembro de um caso de um trader, amigo meu de cripto, que ganhou muito dinheiro desde 2015, 2017, com cripto. Ele fazia consultoria de cripto, ganhava 1 Bitcoin na época, que era muito pouco, por essa consultoria, e deixava guardado. E aí, em 2017, ele saiu do mercado. Ele voltou no começo de 2020, um pouco antes daquele Corona Crash, e botou várias posições alavancadas. Alavancagem, tipo, relativamente pequena para o cenário em que a gente via ali positivo. 2, 3 vezes, 5 em algumas posições, ele foi distribuindo as posições. Na queda de 50% lá do Bitcoin, eu falei, cuidado em tudo. Tudo, absolutamente toda a posição dele estava alavancada. Tese certa, instrumento errado. Tipo, isso horrível, assim. E eu tenho essa premissa básica. Quando eu vi isso acontecer, eu só reforcei essa premissa. Só que, assim, eu não posso ter só 8% da minha carteira, e não tinha anteriormente, por uma questão pragmática ali do meu trabalho, que era de locador. Se eu tivesse 5%, 8%, meu interesse ali é muito pequeno, perto do que eu teria se eu tivesse 30% a 70%. Esse é meu grau de tolerância ali de risco. Mas Alinhamento de interesse, né? Você alinhamento tem de que estar interesse no total. jogo. Tem que estar no jogo. Skin Assim, in the eu tô game. na carteira que eu tô recomendando pra você, eu tô sofrendo igual você, cara, ou até mais, assim, percentualmente falando. Então saiba que Mega se comprometido. você dorme mal, eu tô dormindo talvez até pior que você. E pra mim, eu fui entendendo isso no processo de montagem. Eu falei assim, cara, se eu tivesse pouco dinheiro, eu não me tocava muito Isso disso. é muito bom, porque você, o André, lidera o time de research e monta carteiras. E a gente oferece isso no MB Private, que a gente faz a gestão das carteiras para os clientes, das carteiras de criptomoedas, e também para clientes MB1, quem tem acima de 50 mil reais em ativos no mercado Bitcoin, pode ser cliente do MB1. E aí a pessoa recebe a carteira semanalmente, a carteira do André Franco. Então, que bom que ele está comprometido. Assim como o Amorim na MB Asset com tradicionais também, né? A gente está lá. Nosso Eu dinheiro sou tá todo lá. 100% MB Asset. Meus recursos estão todos na MB Asset. E agora, renda fixa digital. Meu Deus, eu me encantei por esse tipo de ativo e acompanhando o André, carteira do André, a gente vai indo, né? Mas, André, acho que dentro desses estudos que a gente fez, que é interessante, uma das primeiras premissas que a gente chegou você tem em criptomoeda um percentual do que a sua bio permite ter em renda variável. Né? Entendi. Que é o que para todas as pessoas, né, é o que permite ter volatilidade. Aí talvez quanto mais conheça, volta para viés comportamental ou finanças pessoais, né? Invista no que você conhece. Então, às vezes o cara pode ter, o perfil dele permite que ele tenha um percentual X lá em variável, ele não conhece nada de empresa, não conhece nada de ação, mas conhece pra caramba do mundo cripto. Vai pro mundo cripto, né? Então isso sim pode ser sempre balizado. Mas a ideia da bio é que você, dentro da constituição de patrimônio, olhando para o prazo, para o objetivo, tem uma parcela mais previsível e uma parcela destinada mesmo a ganho, né? Então, e o que a gente faz? Exatamente. Então, para aquele objetivo que é ganho de capital puro, ter criptomoedas é muito interessante também. Mas não é qualquer criptomoeda. Também existe toda uma classificação de risco, como tem as small caps, que são aquelas empresas que têm um potencial grande de crescimento, cotadas com suas ações cotadas na Bolsa de Valores, e tem as empresas que já são estabelecidas, que pagam bons dividendos e tal. É um pouco isso também no mercado cripto. Qual é a dica para quem quer investir em criptomoeda? Digo, 2 perguntas vou fazer. Uma estratégia legal, e outra, quais são as criptomoedas que eu não consigo acompanhar a carteira do André, eu estou sozinho, sou investidor, gosto de montar minha própria carteira. No que ele deve começar investindo? Posso só falar uma coisa antes? A gente falou aqui de computador, a gente falou de internet, a gente está falando agora, né, do mercado cripto em geral, né, o blockchain, ou o que seja. Imagina quanto foi revolucionário o computador, quanto foi revolucionário a internet. A gente tem certeza que esse é um outro momento de revolução. Então, se você tivesse investido certo na época da informática, se você tivesse investido certo na época da revolução da internet, né, o quanto que você poderia ter ganhado dinheiro. Aí sim, vamos ter uma revolução agora. A diferença agora está você saber investir, porque vai ter muita coisa que vai fazer água,
né? Vai ter muita coisa que não vai dar certo, mas vai ter muita coisa que vai explodir. Por isso a importância agora de conhecer, de ser bem assessorado e de, né, acompanhar boas análises. Com certeza, sim. Acho que a primeira dica mais fácil de todas, que acho que não é muito comercial, mas ela é muito útil, né? Que é a compra recorrente, o dollar cost average, né? Quando você está falando de um mercado extremamente volátil, essa talvez seja a sua principal arma. E ainda mais se você for um cara conseguir se comportar de maneira otimista, você não sofre com as oscilações. E eu tenho experiência própria nisso, mas muito recente, assim. Quando o Bitcoin estava ali, bateu as mínimas ali de 17 mil, 20 mil dólares, eu montei uma estratégia para comprar durante os próximos 2 meses. Então, semanalmente, eu ia comprar uma quantidade de Bitcoin e na minha cabeça era muito simples. Comprei essa semana, o Bitcoin subiu, pô, legal, tô ganhando dinheiro com o da semana passada. Pô, o Bitcoin caiu, legal, vou comprar mais barato que na semana passada. E você conseguir atravessar, assim, de forma comportamental muito bem esse período, e não tô fazendo isso porque, fala que é legal, é bacana, assim, estatisticamente, se você pegar Bitcoin e comprar durante 12 meses, pegar todas as possíveis combinações da história do Bitcoin nos últimos 12 anos, a chance de você estar no lucro é de 72%. Se você aumenta esse time frame aí, esse período, dobra ele para 2 anos, a chance de você estar no lucro é de 86%. Só para você ter uma ideia, esse nível de aproveitamento, como a gente está querendo falar aqui, meio que um jogo que merece ser jogado, esse nível de aproveitamento de 86% seria, sei lá, a melhor campanha do Brasileirão e a segunda melhor campanha da NBA. Assim. Esse jogo se joga muito bem dessa forma. Se você quiser ganhar campeonato, é dessa forma. Essa estratégia, tem várias teses de doutorado, várias pesquisas no mercado de ações, tem várias pesquisas nesse sentido. Tem uma pesquisa que por 10 anos a pessoa... Como fazer, né? Se a pessoa comprar um pouco todo mês por 10 anos... Então fizeram assim, comprando recorrente por 10 anos todos os meses. Fazendo aportes periódicos, comprando só no começo, comprando só uma vez, comprando uma vez no 5º ano e no 10º ano. Qual é a estratégia que te faz ganhar mais? É a estratégia de aportes periódicos. Quem comprou por 10 anos, todos os meses, foi quem mais ganhou dinheiro. E para resgatar? A mesma coisa. Quem foi resgatando ao longo dos 10 anos, todos os meses, um pouco, foi quem mais ganhou dinheiro. Então, a estratégia de aportes periódicos, ela é muito legal para todo mundo que quer acumular patrimônio, porque nesses mercados que são voláteis, que tem essa oscilação brusca de preço, né, de um dia para o outro. Então, e comprando devagarinho, todos os meses, para aquele teu objetivo de longo prazo, independente se o mercado é de alta ou é de baixa, é uma ótima estratégia. A gente está falando aí de mais uma semelhança com o mercado tradicional, que é a disciplina, né? Planejamento e disciplina. Porque muitas vezes a gente vê, aí o mercado caiu, como caiu agora, o cara usar toda a reserva dele de uma vez, porque agora tá barato. Aí ele vê cair mais, né? Pode ficar mais barato, né? Depois exatamente. Fica barato. Então, sim, planejar, como você falou, vou planejar por 2 meses. Qual é o montante que você tem ali? Tem que ser desse, você fez, vou comprar